eu preciso fazer uma pergunta. Todo mundo está fazendo as atividades aqui dessa sala? Vou conferir agora, peraí. Peraí, professora Luana. Eu quero saber quem é que está fazendo as atividades. Porque está finalizando o projeto RH. E a gente vai precisar da sua nota de participação, porque senão você não aprova no projeto. Certo? Então, deixa eu só conferir aqui, ó. Hoje é dia 21, vamos ver o da semana passada. Rogério, você não participou da aula, chegou a fazer atividade? Sim, me mandaram o link depois. Rogério, Fabíola e Rayane. Então, senhor Gabriel, senhor Ivandro, tratem de fazer as atividades. Não é porque vocês vêm para a aula que tá com a nota garantida. Você garante a sua presença, tá bom, gente? Fazer atividade garante a presença e garante a nota de participação. Porque como é que o professor vai adivinhar que você sabe? Pois a gente tem que olhar uma por uma daquelas atividades para fechar o projeto, o módulo, né? E eu vou precisar das suas respostas para eu ter certeza que você está aprendendo. Não tem problema, mas faz conforme puder, tá bom? Tá ótimo. É verdade, o Ivandro é o que me pede feedback dessa sala, é o Ivandro. Né, Ivandro? Pode fazer, aí você me manda no WhatsApp solicitando feedback, tá bom? Dessa sala aqui, ele é que me pede feedback. Certo, gente? Bora lá, então? Pessoal, semana passada a gente finalizou os tipos de entrevista, até que a gente viu as maneiras de realizar, entrevista individual, entrevista coletiva, a gente viu um pouquinho sobre a entrevista painel, né? Sobre essas variedades, essas modalidades bem diferentes de avaliar um candidato, tá? Então, foi uma prévia para a gente entender quais são as possibilidades de avaliações que nós podemos sofrer durante um processo seletivo. E hoje a professora Luana vai começar a ver perguntas com vocês, tá, gente? Então, a gente já vai partir para os nossos queridos questionamentos da vida. Não, não é da vida que nós vamos questionar. Bom, não sei. Pode ser que no momento da sua resposta você queira questionar a vida, faz parte, né? Oi, Roger. Roger, você falou alguma coisa? Desculpa, professora, eu tenho que silenciar aqui para responder a minha irmã. Não entendi nada. Eu esqueci de silenciar, estava respondendo a minha irmã. Ah, tá bom, entendi. Tranquilo. De boa, também não entendi nada mesmo, então tá tudo certo. Nossa, ainda bem que eu xinguei todo mundo. Ainda bem. Então vamos lá, gente. Então a gente vai falar um pouquinho, na verdade é a aula 14, eu coloquei 0, tá? A gente está na aula 14, pessoal, estamos finalizando. Eu quero começar hoje com uma frase muito interessante, que é: para obter a resposta certa é preciso fazer a pergunta certa. Por que que eu estou trazendo essa frase aqui? Porque é uma técnica e importante todo entrevistador saber que a pergunta certa traz a resposta certa. A pergunta errada pode trazer a resposta errada, tá? Às vezes a resposta não é aquilo que você queria ouvir, mas como você não soube perguntar, você não tem direito de reclamar, não é? Então é muito importante saber como fazer uma boa pergunta, ok? É que nem pergunta para vender. Vocês viram perguntas para vender no projeto financeiro, né? Vocês viram que não é qualquer pergunta. Não posso chegar e falar assim, vamos levar? A pessoa vai falar, não, né? Então, como é que você tem que fazer? A pessoa está lá tentando vender um produto, você tem que dizer como é que você quer comprar à vista, no cartão, no boleto. Essa é a pergunta certa. É a pergunta que a resposta só vai confirmar uma venda. Ó, à vista, cartão, você não dá muita opção para o cliente, certo? Então, a pergunta certa traz a resposta
certa, tá? Isso na entrevista também é de extrema importância, ok, gente? Tranquilo? Vamos seguir aqui, ok? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os questionamentos no processo seletivo. Como funciona, quais tipos de pergunta, quais respostas são mais adequadas, quais respostas são menos adequadas, né? Então, a gente vai ver um pouquinho de tudo. Eu tô falando com um áudio bacana, o pessoal tá me ouvindo bem? Eu tô gritando aqui no foninho do ouvido, no receptor de áudio aqui do computador, para você saber se está funcionando. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca um joia aí. Estamos sim, tá dando para perceber também que você tá gritando um pouquinho. Eu tô gritando? Tá bom, vou falar mais baixo. Tá bom, não vou gritar. Melhorou agora? Estou falando que nem gente, educada, delicada. Estou mais delicada agora, gente, tá bom? Ai, gente, comecei a semana louca já. Vamos lá. Primeira perguntinha que é aquela clichê. Na verdade, assim, é clichê, mas faz parte de todo processo seletivo, né? Todo processo seletivo que se preza pergunta isso aqui, gente. Qual o seu ponto forte? Ou qual a sua principal habilidade? Ou qual a sua qualidade? Ou qual a sua característica positiva? Ou seu ponto positivo? Pode perceber que a pergunta é a mesma, certo? O que muda é só as palavras, mas a pergunta é a mesma, tá? Então, eu pergunto para uma pessoa, qual o seu ponto forte? Esse ponto forte está relacionado a quê, gente? Ponto forte do quê? O que vocês acham? Personalidade, né? Então, eu pergunto assim, Gabriel, qual o seu ponto forte na sua personalidade? O que você me diz? Gabriel? 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 Gabriel, você está aí? Oi, voltei, professor. Tinha Oi, ido pegar água. voltou? Nossa, nem disfarçou, né? Tinha ido pegar água. Gabriel, qual o seu ponto forte? Meu ponto forte? É. Tem um lábio. Hã? Tem um lábio. Você tem lábia, ou seja, você é bem comunicativo? Sim. Ok, muito bem. Roger, qual o seu ponto forte? Meu ponto forte, É. habilidades visuais, Ô, professora, tem como aumentar o seu mic? Que tá um pouco baixo. Meu volume Isso. tá no máximo, Volume. até gritando. Falar alto que dá pra ver que eu tô gritando. Poxa, tá um pouco baixo. Não é, Rogério? Não tô gritando? tava um pouco. Mas agora você já acalmou seu coração. Tô com fome. Tô fazendo tudo. Fome de comida. Bolo. Vai, qual que é seu ponto forte? Trabalho interpessoal, boas relações. Boas relações, muito bem. Ivandro, qual o seu ponto forte? Coloca aí no bate-papo pra gente. Meu ponto forte, acredito eu, que seja a minha comunicação, mas não é o único. Ó, se acha, né? Imagina. Eu acredito que eu sou muito comunicativa, mas não é o único ponto forte. Eu sou uma pessoa muito determinada. Não parece, mas eu sou. Eu sou uma pessoa, e também sou uma pessoa muito decidida. Eu posso até demorar, mas quando eu decido, acabou. Eu decido e faço o que tem que fazer. Não tenho, entendeu? Ó, você viu? O professor ensaiou a vida inteira fazendo entrevista na ponta da língua, né?
Põe aí, Evandro. Ainda não vi o seu ponto forte. Peraí que ele colocou. Sinceridade, porém meio tímido. Então, ó, eu perguntei seu ponto forte, você já está dizendo meio tímido aqui no meio da resposta. Não, seu ponto forte, você é uma pessoa sincera, honesta, né? Eu sou honesta, sou uma pessoa sincera, né? Uma pessoa transparente. Ok, tá bom? Porém, meio tímido, nem pensar de responder isso numa entrevista. Porque eu estou pedindo para você trazer seu ponto forte. Aí, quando chega aqui, é que você pode dizer o seu ponto fraco. Olha, eu preciso trabalhar a minha comunicação. Em vez de você dizer, Evandro, que você é tímido, você diz, eu estou trabalhando ou preciso trabalhar a minha comunicação, preciso aperfeiçoar. Para isso, eu estou fazendo um curso no Sebrae de desenvolvimento pessoal. Para isso, eu estou treinando oratória. Para isso, eu estou fazendo tal coisa. Então, você diz o que você precisa melhorar e você diz o que você está fazendo para que a resposta seja o menos impactante possível para o entrevistador, ok? Olha só a jogada. Então, vamos lá, vamos testar de novo. Gabriel, o que você precisa melhorar? Ah, eu acho que nada. Menino, você tá perfeitão. Ah, não sei. Então Quem tem lábia tem tudo. Hã? Quem tem lábia tem tudo. Ah, quem tem É. mas não sabe fazer o que diz que sabe, já a tchau, tchau imagem, viu? Ó. Viu? Quem diz que sabe, mas não sabe de verdade, perde a moral, viu? Só para te avisar. Cuidado. Tá. Você fica pondo a expectativa alta, depois, filho, depois você aguenta, decepção. Então, pergunta aí, o que você precisa? Isso, ó, o Ivandro colocou aqui, preciso melhorar a minha relação interpessoal, muito bem. Aí você vai dizer assim, Ivandro, olha, preciso melhorar meu jeito de me relacionar com as pessoas, o interpessoal. Mas eu estou fazendo um curso que tem uma matéria de uma professora meio maluca de desenvolvimento pessoal, que ela fala, ela dá dica. Às vezes a gente faz alguns trabalhos de apresentação, e aí você vai e joga um pano quente ali no teu ponto fraco, certo? Gabriel, vai pensando no teu ponto fraco, tá? Todo mundo tem. Rogério. Alô? Tô ouvindo. Oi. Oi, Rogério. Qual o seu ponto fraco? Estresse. Hã? Estresse, eu sou muito estressado. Você é muito nervoso? Estressado? Mas o teu ponto forte é você sabe lidar com as Ah, pessoas. professora, meu também. Eu sou bem estressado. Tá, mas vamos entender o Rogério. Rogério, teu ponto forte é saber lidar com as pessoas, certo? É. E o teu ponto fraco é que você é estressado, mas com as pessoas? Eu fico estressado com as coisas que elas fazem, mas eu não me estresso e expresso para elas. Eu converso com elas normalmente. E o que você faz com o estresse que você sente? Engulo. Igual uma sopa. Você fica estragado? É. Vai comer para passar o nervoso? Vai roer a unha? Vou comer, aí eu vou tomar café. Por que não pode? Você guarda o estresse para você, é isso? É, porque não vai adiantar mesmo. Entendi. É um ponto fraco. Por quê? Por que é um ponto fraco? Porque com o tempo você vai se prejudicando. E uma hora, o que acontece com uma panela de pressão? Né? Mas assim, eu não deixo de falar para a pessoa que aquilo que ela fez foi errado ou que prejudica, entendeu? Só que eu não falo com ela de uma forma que eu vou prejudicar ela emocionalmente. Eu vou chegar nela separado, quieto, sozinho, e vou falar.
que seja pessoalmente ou por uma mensagem, como der. Mas, tipo, normal. Depois que eu tiver mais calmo também. Você percebeu que você trouxe um ponto fraco, mas você trouxe de um jeito que não é impactante? Mas é a única coisa que eu tenho. Desculpa aí, gente, vocês estão precisando fazer autoanálise, vocês não estão tendo defeito? Ô, gente, ó, o Rogério, ele deu uma resposta muito inteligente, porque ele falou sobre o estresse, mas ele falou de um jeito que deu a entender que ele sabe falar com as pessoas mesmo quando ele está estressado. Essa é a jogada que eu quero que vocês tenham. Então, vocês trazem um ponto fraco, mas traz de um jeito que não fique tão preocupante para o entrevistador. Porque se o Rogério fala assim para mim, igual uma menina uma vez me disse numa entrevista, eu sou explosiva. O que você pensa se uma pessoa diz que é explosiva? O que vem na cabeça de vocês? Se ela desce a mão na cara dos outros, né? Pessoa explosiva, para mim, tudo que explode é algo que estoura, que faz um loucão, que paga de louca, não é? E, na verdade, tudo que ela queria dizer é que ela guardava muito estresse e aí chegava na hora, ela falava para a pessoa como ela estava se sentindo, ou seja, ela não é explosiva. Explosiva não é isso, entendeu? Então, é interessante a gente usar as palavras certas para a gente não se queimar à toa numa entrevista, tá? Então, Rogério, teu ponto fraco tá ótimo, tá bom? O Gabriel falou também que é estressado, né, Gabriel? Sim. Mas ser estressado que nem o Rogério, sabe falar com as pessoas, deixa a Quando eu raiva. tô estressado, não. Hã? Quando eu tô estressado, não. Entendi. Então, isso aí você não vai dizer na entrevista, tá? Sim, claro. Vai dizer que você, olha, eu não gosto quando as pessoas fazem as coisas erradas, mas eu tento esperar o momento certo para dizer, tá bom? Uhum. Não me enganar. Brincadeira. Tá. Meu ponto fraco, gente, eu sou uma pessoa que tem dificuldade em seguir uma organização muito definida, muito inflexível. Eu tenho muita dificuldade. Então, se for um trabalho que tem que ter uma organização muito estática, muito fixa, eu entro em ansiedade, eu tenho ansiedade. Por isso que esse tipo de ponto fraco eu só falo se o emprego não exigir isso, né? Se o emprego exigir, eu tenho que procurar um outro ponto fraco, certo, gente? Ok? Essa é a jogada que a gente tem que ter com ponto forte e ponto fraco, tá? Então, passou esses dois basicão, uma perguntinha assim que o pessoal faz, algumas empresas realizam, né? Que é, por que você gostaria de trabalhar na nossa empresa? Gente, às vezes a pergunta parece idiota, né? Porque você fala, porque eu estou desempregado, porque eu estou precisando. Mas o que uma empresa quer com uma pergunta dessa? Na verdade, a empresa quer saber se você tem alguma informação sobre a empresa, né? E se você tem algum interesse de crescer, de carreira, se é uma área que tem a ver com o seu gosto de vida pessoal, com os seus planos pessoais. Se a atividade que aquela empresa exerce tem a ver com seus objetivos pessoais, tá? Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar que o sonho da minha vida é ser engenheira. E eu estou entrando para trabalhar em um escritório de uma construtora como recepcionista. Então, por que você gostaria de trabalhar na nossa empresa? Porque a empresa de vocês é uma empresa sólida no mercado e eu pretendo um dia fazer engenharia, que é atuar dentro da área que essa empresa exerce. Quem sabe um dia eu ter uma oportunidade de crescer. Então, percebe? A resposta está alinhando com o objetivo pessoal daquela pessoa e a atividade que aquela empresa exerce. Agora, não é toda empresa que às vezes utiliza para querer saber isso, né? Às vezes a empresa só quer, sei lá, colocar uma pergunta ali. Acontece. Mas, no geral, uma empresa, quando pergunta isso, é para saber se você tem algum
algum objetivo, alguma meta pessoal que tenha a ver com aquela organização, além da necessidade de trabalhar, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não, senhora. Tranquilo. Uma perguntinha que agora é uma pergunta que o pessoal vai fazer muito devido os acontecimentos do isolamento, é se você exerceu alguma atividade de aprendizado durante esse período, tá? Então, é uma pergunta que está aí nos questionários de entrevista. Por quê, gente? Com essa pergunta, a gente consegue ver qual é o perfil desse candidato. Se é um candidato que aproveitou o momento para não fazer nada da vida dele, né? Ou se é um candidato que aproveitou esse momento para se aperfeiçoar. Gente, pode ser qualquer coisa, pode ser um livro que você leu, um curso que você fez, sei lá. Eu aproveitei para fazer exercício na minha casa, para, sei lá, a plantar o jardim. Enfim, o que você aprendeu de produtivo durante o isolamento? Como foi o seu isolamento e o que você fez de produtivo? Então, é uma pergunta que você vai trazer coisas da sua vida pessoal que vão revelar características da sua personalidade, tá? Eu não fiz nada, só comi e dormi, não mais nada. Comi, dormi, mais nada. Assisti TV, então mostra que você é uma pessoa que não tem aspirações. Isso pode ser complicado. Então, o que você fez? O que você exerceu de bom? Eu continuei o curso do Sebrae, a gente teve umas aulas extras, né? Lembra? Umas aulas extras online, então a gente respondia o exercício. A gente teve muito workshop digital, né? Sei lá, teve um curso lá de planta que eu queria aprender e eu fiz. Aí eu comecei a cozinhar, comecei a colocar em prática umas receitas, né? O que você fez de produtivo? Essa é a ideia. Então, não necessariamente eu estou falando de curso, tá? Mas práticas que fariam você desenvolver habilidades. Essa é a ideia aqui, que essa pergunta quer trazer, tá bom? Essa pergunta aqui, gente, é uma pergunta que não é para todo tipo de cargo. Depende muito da empresa, tá? Vou dar um exemplo. Uma empresa que vai contratar uma pessoa e essa pessoa não tem para onde crescer, não tem para onde evoluir, não tem carreira para ela seguir, não tem nada, só tem aquele posto que ela vai exercer e pronto, certo? Qual que é o sentido da empresa querer saber do meu plano futuro? Quem que eles colocarem ali no lugar, infelizmente eles não têm mais nada para oferecer. Então não tem por que saber quais são os meus objetivos daqui 5, 10 anos. Agora, uma empresa que tem plano de carreira, uma empresa que alguém pode entrar em um cargo e pode ser desenvolvido, ensinado para outras funções, é interessante saber quais são as metas. Para quê? Para ver se as metas pessoais daquela criatura, daquele candidato, estão alinhadas com as metas e os objetivos da empresa. Então, não adianta nada eu concorrer a uma vaga de recepcionista numa construtora e aí eles perguntam quais são os seus planos futuros. Meu plano futuro é fazer pedagogia e dar aula para o maternal, no jardim de infância. Como que aquela empresa pode me oferecer um cargo futuro? Não tem como. Por quê? Porque os meus objetivos pessoais não têm nada a ver com os objetivos daquela empresa, tá? Então, perguntar quais são os seus planos futuros ou como você se vê daqui 5 anos, normalmente é esse tipo de pergunta, é para a empresa que tem condição de permitir você ocupar outras funções, se desenvolver, crescer, trilhar uma carreira ali dentro, tá? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Tudo certo. Então, tá bom. Experiência profissional. Eu quero pegar daqui para frente
Porque a gente vai perguntar qual o motivo da saída do emprego anterior, né? Então, acho que até aqui dá para a gente falar um pouquinho. Gente, isso aqui é básico, bem basicão. Toda empresa vai perguntar por que você saiu do emprego anterior. Qual que é o objetivo disso? Primeiro, para saber como que eram os seus relacionamentos, se você saiu bem, se você saiu mal, se você fez alguma coisa que desenrolou uma demissão, tá? Então, tudo isso aqui pode ser revelado numa entrevista, ok? Professora, eu nunca trabalhei, meu currículo é primeiro emprego. Vão fazer essa pergunta? Claro que não, né, gente? Não vão fazer essa pergunta. O foco de um currículo que não tem experiência, ele é dado na formação acadêmica. Nós vamos falar mais adiante. O curso que você fez, por que você fez aquela área, você tem interesse de desenvolver naquela área, do curso que você realizou, qual que é a disciplina que você mais gostou, qual foi o assunto que você mais se identificou, certo? Então, aí já são outros tipos de pergunta. Experiência profissional é para quem realmente já teve, óbvio, né, gente? 2 mais 2 é 4, tá claro, né? Então, qual o motivo da saída do emprego anterior? Tente trazer de uma forma menos chocante possível. Então, se você saiu porque você brigou com alguém ou teve alguma situação muito desagradável, tente dizer de uma forma que não denigra a imagem daquela empresa, tá? Então, olha, eu trabalhei na empresa X, trabalhei tanto tempo, infelizmente, minha forma de trabalhar não se encaixou com do pessoal da equipe que estava na época, então eu preferi me retirar, preferi me desligar para tentar uma outra oportunidade. Olha que bonitinho. Pode ser que o entrevistador cavuque essa história? Pode fazer o quê? Mas, na maioria das vezes, você passa legal com essa resposta. Ficou claro aqui? Ficou claro, gente? Pessoal, nunca fale mal da empresa anterior, tá? Evite ao máximo, certo? Até porque você não sabe, você tá achando que o entrevistador, ele não conhece, às vezes ele conhece o pessoal que trabalha na outra empresa, tem amizade, então é um problema. Eu já passei por isso. Eu já passei por um candidato que falou muito mal da empresa que ele trabalhou e a menina do RH era conhecida nossa. E o problema é que antes dele fazer entrevista com a gente, eu conhecia a história, né, do acontecimento que teve na empresa. Na verdade, ele não estava errado, ele estava trazendo uma situação que aconteceu. Porém, ele falou que a empresa passou um pano quente. Na verdade, a empresa não fez isso. É que na época a empresa não podia desligar outra pessoa. E aí a empresa teve que segurar até contratar outra para desligar. E ele saiu falando que a empresa estava cobertando coisa errada. E não era verdade, tá? E infelizmente, essa falta de bom senso da parte dele sacrificou uma chance que ele poderia ter em uma outra empresa, certo? A gente vai pegar daqui para frente, então, cite uma situação onde alcançou um resultado satisfatório, tá? A gente vai continuar daqui para frente. Semana que vem a gente já vai finalizar todas as perguntas de uma entrevista e aí na outra semana a gente vai trazer um pouquinho sobre o geral do departamento de RH. Então, dentro do departamento de RH, quais são as atuações, o que seria um profissional de RH voltado para recrutamento e seleção, o que faz um profissional de RH voltado para treinamento e desenvolvimento. Vai ser mais uma aula voltada para o administrativo dos recursos humanos, tá? Mas para a gente falar da profissão, porque diferente do que muita gente pensa, o profissional de RH não necessariamente precisa ser um psicólogo. Hoje você pode ter uma formação em administração e trabalhar no RH. Então, isso pode chegar para vocês um dia. É importante a gente ter uma noção. Tá bom? Certo, gente? De boas! Então, muito obrigada pela aula de hoje. Beijo grande. E agora fiquem com a tia Simone, tá? Beijo, gente. Fica com Deus.